Salve, salve, minha rapaziada. Tamo junto. Um ótimo dia para todos vocês. Nesse feriado do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a gente vai falar realmente que o Vasco realmente acabou em todos os aspectos. Time, diretoria, comissão técnica e principalmente um dos maiores valores que um clube pode ter é a sua torcida. E hoje, dentro do Vasco, a torcida parece que nem acredita mais dentro do Vasco. A torcida não tem nem ânimo de acreditar no próprio clube que ela decidiu torcer, quem dirá para outras coisas. Vamos falar muito sobre essa questão desse momento atual do Vasco, que para mim é uma vergonha absoluta. Mas, para quem acompanha bastante tempo aqui o nosso trabalho, sabe que a gente não é aquele tipo de conteúdo, não é aquele tipo de torcedor que fica passando pano para determinadas coisas. E aí a gente vai colocar alguns pontos aqui que boa parte de algumas situações tem culpa, mas a maior delas não dá para passar pano. A torcida, a maioria dela pode passar pano para determinadas pessoas, mas aqui nós não passamos pano para isso. Então a gente vai comentar um pouquinho aí sobre a questão do jogo, tá? Sinceramente, é chover no molhado a gente culpar os jogadores. Tietê não pediu para ser contratado. Puma Rodrigues não pediu para ser contratado. Verratti não pediu para ter o seu contrato renovado. Coutinho não pediu para ganhar mais de R$1 milhão. Então, essas situações, alguém tem culpa no cartório. Quem tem culpa no cartório? É quem contrata. Quem contratou? Diretoria. Ela, para mim, é a maior responsável pelas 4 derrotas seguidas que o Vasco tem. Se você for reparar, o Vasco tem 4 derrotas seguidas de equipes que estavam ali acima do Vasco e agora que era um Grêmio num confronto direto, aonde que o Vasco briga agora pela Sul-Americana. Libertadores nunca teve sonho para Libertadores. Com esse time inseguro e fraco, não tem chance de Libertadores. A Libertadores é um patamar muito mais alto para essa realidade do time e do clube Vasco da Gama hoje. Então, não existe Libertadores e Vasco na mesma frase. Muitos torcedores, muitos canais identificados com o clube começaram a verbalizar, eu fui um deles, que comecei a comentar sobre essa questão de Libertadores, mas sempre colocava de uma forma bem sincera que era muito difícil pela uma questão de enfrentamento das equipes que estavam acima do Vasco. E tem uma situação que eu sempre verbalizo, que o time do Vasco é aquela mesma pessoa que trai o tempo inteiro e o seu companheiro ou a sua companheira não tem mais confiança. O time do Vasco hoje é aquela mesma pessoa, vamos dizer que você, mulher, você é casada com um homem, ou é casada com uma companheira, vai do teu gosto. E aí você descobre que teve uma traição pela primeira vez, você vai lá pelo amor incondicional, você perdoa. Aí na segunda vez trai de novo, mesmo assim você perdoa e tudo mais, mas você não vai ter a mesma confiança que foi da primeira vez. O time do Vasco é a mesma coisa dessa pessoa infiel. O time do Vasco hoje não prestigia nenhuma confiança. Quando você liga a televisão e assiste o jogo do Vasco, você parece que está vendo um vale a pena ver de novo. É o mesmo cenário, é a mesma situação de um jogo para o outro. Você vê que o Vasco teve essa questão da data FIFA, teve um período de treinamento para quê?
Desculpa o palavrão, mas pra merda nenhuma. Porque a partir do momento que você testa durante esse período todo na data FIFA o Tietê na lateral direita e o Thiago Mendes como volante, e de última hora você tira o Thiago Mendes e coloca o Tietê como volante e o Puma Rodrigues, que não vinha treinando com o time, nesse ponto, total culpa 100% de Fernando Diniz. Todo mundo sabe a minha opinião sobre esse técnico. Para mim é um técnico muito comum, é um técnico que teve muita sorte nos seus trabalhos, principalmente em relação ao trabalho no Fluminense, aonde ele pegou a Libertadores mais fraca da competição, porque era para ter sido Palmeiras que era para ter chegado na final, e não o pior Boca Juniors de toda a galáxia argentina. E ele deu muita sorte no confronto contra o Inter, porque aquele bagre equatoriano do Éner Valencia perdeu um caminhão de gols. Então o Fluminense teve sorte. E mérito também de alguns jogadores que estavam com o brilho, a estrela lá apontada para a lua. Tirando isso, nada mais. Fernando Diniz foi para o Cruzeiro, num time galáctico, não conseguiu render. Tomou um esculacho do Racing no primeiro tempo, naquela Sul-Americana, na final da Sul-Americana. Depois ele foi para a seleção da CBF para ser quebra-galho. Nem com os melhores jogadores em suas mãos conseguiu fazer alguma coisa. E aí ele vem para o Vasco muito pelo egocentrismo, pela vontade, desculpe mais um termo, pelo tesão que Felipe Loureiro e Pedro Paulo têm pelo trabalho desse pardal técnico chamado Fernando Diniz. Se hoje o Fernando Diniz está empregado como técnico do Vasco, duas pessoas são responsáveis: Pedro Paulo, Pedrinho e Felipe Loureiro, que colocam o Fernando Diniz como se fosse um semideus no futebol. E para mim, o Fernando Diniz sempre foi um técnico comum. Um técnico retrógrado, que não avalia o trabalho e repensa em questão de readaptação sobre o seu estilo de jogo. Ele acha que esse tic-tac é a mesma coisa de estilo Guardiola e no Brasil isso não cola. O que adianta você ficar dando toquezinho saindo com jogadores que não têm esse nível de qualidade? Então isso começa a comprovar que realmente o Vasco tem um problema muito sério, a começar pela diretoria, que não entende nada de futebol, e pelo técnico, que piorou, não consegue entender mais nada. Aí você vem para os jogadores. Muita gente me criticou quando eu falei que esse Robert Renan é fraco. E eu falei, o tempo irá me dar razão. E eu estou esperando, sentadinho na minha cadeira, o tempo me dá razão. Quando eu falo que o Robert Renan é fraco, não é porque eu quero ter razão. É porque eu sou um dos únicos que tem canal que fala de Vasco, que acompanha futebol de outras equipes. Eu acompanhei o Robert Renan no Corinthians, eu acompanhei o Robert Renan no Internacional, e quando veio esse nome a ser contratado, eu falei, dei a minha opinião. Vocês vão se surpreender de forma negativa, porque é um jogador comum, de muitos erros individuais. Ele pode ter uma saída de bola boa, mas peca em outras situações. E quando ele tem uma dupla de zaga, que é um volante que não vinha atuando como volante e é improvisado como zagueiro, eu vejo muito torcedor colocando a culpa no Hugo Moura. A culpa não é do Hugo Moura. A culpa é do pardal do técnico, que não coloca o Hugo Moura na posição dele como volante e quer improvisar o Hugo Moura como zagueiro, porque ele não tem confiança nas duas contratações exclusivas, exclusivas contratações
que não foi passado por nenhum scout de Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que quem contratou foi a diretoria. Então, se ele coloca o Hugo Moura como improvisação na zaga, é porque ele não confia nas duas contratações da diretoria fez no início do ano. E quem irá confiar em Lucas Oliveira e Lucas Freitas? Nem na peladinha aqui da esquina, Lucas Oliveira e Lucas Freitas têm chance de jogar. Se bobear, eles vão comer banco de reservas na várzea, no peladão de solteiros e casados no dia de domingo. Você tem o Tietê. O Tietê é multicampeão. E daí? Se ele fosse bom, ele seria titular no Botafogo, que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Nem isso foi. O Tietê é o primeiro jogador que joga como volante que tem 0 desarmes. É a mesma coisa você que está vendo esse vídeo trabalhar numa empresa e dar produção 0 para essa empresa. O teu dono da empresa vai olhar para você e vai falar assim: porra, eu tô mantendo esse cara como funcionário da minha empresa para quê? Se ele me dá 0 em produção. É o que o Tietê hoje é, 0 desarmes. E aí ele é colocado como volante. Aí o Thiago Mendes, dou toda a razão ao Thiago Mendes, dou toda a razão à mulher dele explanar isso no Instagram, de ficar puto. Olha só, imagine você ter teu companheiro treinar a semana inteira, ter uma expectativa de poder jogar, chega na hora do jogo, você vai pro banco de reservas. Se eu sou o Thiago Mendes, meu irmão, eu pego as minhas malinhas e vou embora do Vasco. Bruno, quebra de contrato, ganha muito dinheiro. Quem disse que o Thiago Mendes precisa de dinheiro? Thiago Mendes jogou num nível de competição que não existe, no mundo do Catar, aonde qualquer vitória o Sheik vai lá, paga bilhões, paga um carro por premiação, paga camelo, paga companhia limitada. O Thiago Mendes, se ele botar um peso na consciência, ele vai falar assim: eu não preciso estar aqui. Ele pegaria suas malas e meteria o pé, porque ser banco de um cara que tem 0 desarmes é inadmissível. Para você entender como o Pardal ele é tão fraco como treinador, que ele está conseguindo cair de rendimento o melhor volante da competição, que é o Barros, e um jogador que estava tendo muita regularidade, que é o Nuno Moreira. Os dois jogadores estão caindo em queda livre, tanto fisicamente como tecnicamente. Isso mostra porque que o Vasco está com 4 derrotas seguidas. E para complementar, para o vídeo não ficar muito grande, eu tenho que falar do Verratti. Como eu fui um dos únicos, ou um dos primeiros, únicos não, porque tem amigos que também gozam pela mesma opinião. Eu fui um dos primeiros que fala de Vasco aqui. Por mais que eu tenha um canal pequeno, não importa, eu sempre vou ter um público fiel, que falei aqui que o Verratti não tem condições de estar no Vasco. O Verratti pode ter metido 500 gols, pode ter dado sinal lá para a torcida organizada, pode ter ido no hospital fazer ação para pessoas que tenham deficiência ou outras coisas mais, pode ser um líder fora de campo, pode usar as suas redes sociais para falar que a família é muito Vasco, independente. O Verratti hoje é um cara que ele pode ser muito gente boa como pessoa, mas como profissional ele é um 0 à esquerda. Como profissional, não tem condições de um clube de primeira divisão ter um centroavante como o Verratti. Um cara que não toca na bola, às vezes quando toca, a bola deve ficar com dor, que a bola vai ao encontro do Verratti, o Verratti é caneleiro. Para quem reclamava de Ribamar e Raniel,
Verratti, porra, tá nesse comparativo desses dois. O Verratti só é bom na cabeça. E mesmo assim, se a bola chegar até ele e se ele tiver condição de oportunidade dentro da área. Fora isso, esquece. Se o Vasco hoje está nessa situação, isso é muito pelo um elenco mal montado, pela uma diretoria que não entende de futebol, pelo um técnico que não sabe nada o que faz e também pelos jogadores que, vamos ser sinceros, torcedores do Vasco, largaram o brasileiro de mão. Essa é a realidade. Largaram de mão o brasileiro para focar na Copa do Brasil. Mas quem lhe garante que vai ganhar alguma coisa da Copa do Brasil? Quando a gente vê um Fluminense que não tem pretensão nenhuma no campeonato, mas que a metodologia do treinador Zubeldia colocou isso para os jogadores, falando: vamos conquistar a vaga pela Libertadores via Campeonato Brasileiro. E ontem venceu, dominou, pegou o Flamengo, deu 2 tapas na cara do Flamengo e falou assim: quem manda hoje no Maracanã sou eu. Quem me garante que o Vasco vai pegar esse Fluminense e vai vencer? Ah, só por causa que o Fernando Diniz é a lei do ex? Mas a lei do ex não funciona toda hora, não. Então, o Vasco hoje, se tem 4 derrotas seguidas, se tem um time apático dentro de campo, se tem um técnico que é incoerente nas suas próprias convicções que ele coloca, e além disso tem uma diretoria que não entende nada de futebol, ela é incompetente, a gente vê que a torcida largou mão do Vasco. Você não vê nenhum protesto, você não vê ninguém criticando em rede social. Isso é o cenário que a própria torcida do Vasco está largando mão do clube. E quando o patrimônio larga a mão de um clube, que é a torcida, aí isso aí é um sério problema. Porque hoje a torcida do Vasco parece que ela não se preocupa com os resultados dentro de campo. Ela quer ver a hora do jogo, se ganhar, ganhou, faz festa, se também não ganhar, ganhou, também faz festa. E aí o Vasco continua se apequenando no cenário brasileiro dessa forma. Então, torcedor, começa a pensar se realmente você está torcendo para o clube certo ou não. Porque se você está torcendo realmente para o Vasco, você deveria mexer os bracinhos e começar a cobrar pessoas que estão lá. Porque é muito fácil. A diretoria hoje está dentro do Vasco, não tem pressão de torcida organizada, não tem pressão de torcedor comum, tá tomando taca e vai tomar outro domingo contra o Bahia. Serão 5 derrotas e simplesmente não acontece nada. Nenhum apavoro no aeroporto, nenhum apavoro no centro de treinamento, nenhum xingamento, nada. Parece que tá tudo bom, tá tudo bonito. Aí, só para finalizar, depois, torcedor, você que não reclamou, você que não tá reclamando, depois não reclama que a diretoria não contrata jogadores. Porque ela vai simplesmente passar a narrativa de falar que não tem dinheiro. Aí, olha só, ela vai falar que não tem dinheiro, por quê? Porque ela não competiu no Campeonato Brasileiro, porque a cada posição que você coloca no Campeonato Brasileiro é um dinheirinho a mais no final do ano. Se bobear pelo andar da carruagem, o Vasco não vai para a Sul-Americana. Só se o Atlético Mineiro ganhar a final, que aí abre mais uma vaga. Então, o Vasco está pregando, está jogando dinheiro fora. E aí, simplesmente, depois, quando a torcida ou os canais identificados que falam de Vasco começarem a cobrar, poucos, porque a maioria passa pano para essa diretoria, a diretoria vai simplesmente jogar na cara deles: não temos dinheiro para fazer contratações. Por quê? Porque largou mão do Campeonato Brasileiro e achou que a Copa do Brasil era o supra-sumo. Qual é a garantia que o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Nenhuma. Com essa bolinha aí, acho difícil. Então, esse é o nosso vídeo. Peço a vocês que quem assistiu esse vídeo aí, desculpe por ter ficado um vídeo aí longo,
mas eu queria falar sobre essas situações porque, como eu não fiz pré-jogo ontem, como não fiz pós-jogo, isso aí é dedicado a tudo, pré, pós e tudo que está acontecendo hoje com o time do Vasco. Se gostou, deixa o joinha, deixa o comentário, sua opinião, ativa o sino de notificações, se inscreve no canal, hype esse vídeo que é muito importante para a plataforma entender que é um vídeo, é um conteúdo muito interessante. Saudações vascaínas, tamo junto. Um ótimo dia para todos vocês.